O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Vamos dizer: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão e segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Santo Evangelho anunciado, nos sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Nós sempre estamos querendo de Deus algo a mais, como se aquilo que nós temos já não fosse muito. Aquilo que nós temos, que é dado por Deus, é tudo. Muitas vezes a gente não para olhar. Por isso que às vezes é preciso que a gente se retire para a gente poder olhar a nossa vida. Vejam, Jesus estava com as multidões. Vocês lembram o que aconteceu com as multidões? Ele teve compaixão delas, né? Porque eram como ovelhas sem pastor. Estavam ali perdidas, sem ter quem ajudasse. E aí ficou com elas. E os discípulos disseram: "Olha, despede as multidões, porque já é tarde. E aí dá tempo delas comprarem o que comer, providenciarem, cuidarem da sua vida." E Jesus disse: "Não, dê-lhe vós mesmos de comer. Só temos 5 pães e 2 peixes, aquela história toda." E aí a multiplicação dos pães se deu, na medida em que eles obedeceram também, atenderam a voz de Deus, a voz de Jesus, e distribuíram aquilo que tinham, o pouco que tinham para todos, e deu para todos, que sobrou. Então, depois dessa situação, estava ali, hoje o Evangelho diz, ele despede-se dos discípulos, mandam que eles vão para outra margem, enquanto ele vai despedir-se das multidões. Depois de despedir-se das multidões, ele faz o quê? Ele sobe
à montanha, não é isso? Sobe ao monte para orar a sós. Sempre essa questão, essa figura da montanha, do monte, significa você ir em direção a Deus. Vou subir ao território, vamos dizer assim, de Deus, para conversar com Ele, falar na língua dEle, poder entendê-lo, fazer com que eu possa, escutando, fazer a sua vontade. E às vezes é preciso que a gente se retire da nossa... Sempre Ele convida os discípulos para se retirarem. Vigiai e orai. Ele diz para todos nós, vigiai e orai. Né? O vigiar também envolve a gente olhar para a nossa vida e perceber o que de valor tem. Há uns domingos atrás, teve a parábola do joio e do trigo, que queriam cortar-se tudo, já que o joio cresceu ali, para replantar. Para replantar. E aí o que foi que aconteceu? O que aconteceu é que ele disse: deixa que os dois cresçam juntos. Ou seja, Deus se importa com o trigo é precioso para Deus. Então, é preciso que a gente olhe na nossa vida as coisas preciosas. Na primeira leitura, por exemplo, o profeta Elias, ele está numa caverna, né? Recluso, solitário. Estava conversando, querendo conversar com Deus. No entanto, porque Elias, ele estava aflito, né? Que ele combateu o combate da fé contra os discípulos de Baal. Baal era um deus, quer dizer, um povo que adorava um um falso deus, chamado Baal, e que na hora de ver quem é quem realmente é Deus, Deus provou quem era Deus. E Elias exterminou com todos eles. Só que o reinado voltou-se contra Elias e ele ficou sozinho, se sentiu só, combatendo só. E ele foge e vai para o monte também, e fica recluso e diz: vou ficar aqui e esperar a morte chegar, porque eu estou só, me sentindo só. Não está aqui nessa primeira leitura, mas quando a gente às vezes não canta uma música, não sei se vocês conhecem. Levanta-te, come, que o caminho é longo, caminho longo. Isso aí é Deus quem fala a Elias. Ele vê pão, comida, come, agora levanta-te e que vai cumprir a tua missão. Hoje, na primeira leitura, ele está lá esperando a voz de Deus. Vem, como está escrito, o trovão, né? E ele não consegue ouvir o que Deus tem a dizer. Não escuta a voz de Deus no trovão. Não escuta a voz de Deus na tempestade. Não escuta a voz de Deus em vários eventos mirabolantes. De repente, quando ele já está achando que Deus não vai falar, vem uma brisa leve. Tem até uma música, a brisa leve tão singela, que fala de Deus. Me dizem que tu és o amor. As coisas suaves na vida da gente, a gente não observa, sabe? Por exemplo, nós temos hoje comemorando o Dia dos Pais. Muitas vezes a gente passa pela vida e não percebe o valor que tem o nosso pai. A gente não percebe as coisas do dia a dia, simples. A gente às vezes olha num todo, sabe? E aí diz: meu pai é um ausente, meu pai não existe na minha vida.
Ou meu pai é um grosso, um estúpido. Ou meu pai eu nem conheci. Mas eu acredito que ninguém aqui é filho de chocadeira. Não é verdade? Em algum momento, a figura do pai é essencial para a tua vida. Então resgata a figura do pai em tua vida. E não precisa você substituir o seu pai por outros. Ninguém substitui o pai e a mãe da gente. Por pior situação que seja. Sabe? Sabe o que é que falta na gente? Falta a gente perceber a presença de Deus como Elias, na coisa suave. A gente quer muito grandes coisas. A gente olha muito os pais dos outros, vamos dizer assim, né? Ou outros homens, e não meu pai. Mas o meu pai é o presente que Deus deu para mim. Eu tenho que olhar o que há de trigo no meu pai e não arrancar por conta do joio aquilo que é a figura do meu pai. Resgate a figura do teu pai. E o segredo para resgatar é olhar o valor das coisas que Deus nos dá nas coisas simples da vida. Nas coisas mais simples. Você lembra de algum abraço? Você lembra de algum... Sabe? Ou você não teve seu pai com você, nem conheci. Mas resgata nas coisas simples, naquilo que talvez ele tenha vivido com sua mãe, ou na figura, na imagem, mesmo no vazio que há dentro de você, por uma talvez ausência dele, mas há nesse vazio a coisa preciosa, o tesouro que Deus tem a dizer para você sobre o valor que é ter um pai, ter uma mãe. Honra teu pai e tua mãe. Esse é um mandamento da lei de Deus, não é? Então, Elias, quando ele só conseguiu, já que ele foi falar com Deus, ele realmente conseguiu falar com Deus, porque ele ouviu e percebeu como é a voz de Deus, Deus presente nas coisas suaves da vida. E acho que eu já disse aqui, no hospital eu já trabalhei em enfermaria. E em enfermaria, uma mulher com câncer, que morreu, com a pele saindo, descamando do seu corpo, cheia de impurezas, de coisas embaixo nas costas que ninguém dava banho, formiga no corpo. Essa mulher, 2 noites antes de morrer, me disse: por favor, o senhor pode abrir a janela? E aí abri a janela. Aí ela sentiu, ela disse: é tão bom, eu agradeço a Deus todo dia quando uma brisa bate no meu rosto. É o acalento de Deus para mim. Então, são coisas simples que Deus fala para nós no nosso dia a dia, que a gente tem tudo ali para a gente valorizar e acreditar mais na vida, e se alegrar mais com a vida, e trabalhar, e ir adiante na vida. E a gente fica buscando trovões, tempestades, quando Deus está falando numa brisa suave para nós. E aí, hoje, por conta dessa busca por coisas mirabolantes, o Pedro, que simboliza a igreja, né? Vai, olha, estão todos ali assustados. E veja que se repete aqui novamente, Deus dizendo: não tenhais medo. Não tenha medo, Maria, não tenha medo, José, não tenha medo, Zacarias, não tenha medo, Pedro, Tiago e João. Agora novamente, não tenhas medo, sou eu. Ou seja, não duvide da presença de Deus em nosso meio. Não duvide da presença de Deus na tua vida. Não fique achando que é um fantasma. É Ele presente junto a nós. E diz para a gente não ter medo. Aí Pedro, ainda, como nós,
Veja o detalhe das coisas. Pedro vai e diz: se és tu, olha, Jesus disse: sou eu, não tenhas medo. Mas ele ainda diz: se és tu, parece até Satanás dizendo: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Não é assim que diz? Se és o Filho de Deus, joga daqui para baixo. Deus, se tu estás comigo, por que tu não me atendes? A gente não diz isso? Eu pedi tanto a Deus e Deus não me ouviu. Se tu és Deus, por que tu não me atendes? A gente diz isso de outras formas. Pedro, que é a igreja, vai dizer: se és tu, chama permita que eu vá ao teu encontro, ou seja, permita que eu faça como tu fazes, como tu estás fazendo, porque eles viram Jesus caminhando por sobre as águas, e aí ele queria fazer o mesmo, e Jesus mesmo disse, né? Se creres, farás essas coisas, dirás essa montanha: retira-te, e passarás por ela. No entanto, ele vai. Veja que ele foi. Também tem esse crédito que a gente dá à igreja e a Pedro. Pedro foi ao encontro de Jesus. Nós também vamos ao encontro de Jesus. Mas só que quando chega no mar, ao encontro de Jesus, ele se afunda, porque ele tem medo, tem insegurança. Ele vai com essa pergunta que ele foi: se és tu, ou seja, eu, como Tomé, né? Tomé não diz? Só vou acreditar se eu tocar, se eu pegar com minhas mãos. A mesma coisa é Pedro: se és tu. Então ele vai pisar no mar, no mesmo terreno que Deus, duvidando de Deus. Então, o que acontece quando a gente duvida? A gente vai cheio de insegurança. Mas vejam que tem uma coisa: quando ele vai se afundando, o que Jesus faz? Jesus pega ele pela mão e ergue. A gente tem que acreditar, gente, que como igreja, todas as vezes que a gente está caindo, às vezes é necessário que a gente caia, para a gente ver a gente mesmo, o que a gente está fazendo da nossa vida. E a gente veja também a nossa falta de fé. É preciso que a gente caia para que Ele erga, para a gente dizer: realmente Tu és o Filho de Deus, como eles dizem. Eles só vêm dizer: Tu és o Filho de Deus, quando tudo isso acontece. O fato de Jesus vir caminhando até eles, a tempestade continua, sabe? Tudo continua. Mas o que é que há de mais importante ali? É que Deus nos pega pela mão. E que Deus cobra de nós também fé. Homens fracos na fé. Homens e mulheres fracos na fé. Todos nós somos fracos na fé. Mas a gente não diz e às vezes não canta: creio, Senhor, mas aumentai minha fé. Então, somos fracos sim, Senhor, na fé, mas como Tu és verdadeiramente o Filho de Deus, estás no nosso meio, estás conosco, nós temos confiança. A tempestade não passou, mas a tempestade passa, e a gente passa também no meio disso tudo, se a gente está com Ele, de mãos dadas uns com os outros e com Ele. Novamente, sempre eu digo: eu estou aqui, todos vocês estão de máscara, e eu estou sem máscara. Aí estão me vendo aí, celebrando sem máscara, mas gostaria muito de estar com máscara, para dizer a todos que é necessário. Máscara hoje é sinal de adesão ao projeto de Deus. Quem é de Deus vê os sinais, sabe? E adere ao projeto de Deus.
Qual é o projeto de Deus? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Então, se a gente ama uns aos outros, hoje mais de 100 mil pessoas morreram, perderam suas vidas nesse período. A gente também tem que sair dessa. Alguém chegou para mim e disse: será que quando terminar tudo isso a gente vai continuar do mesmo jeito? A gente não muda? Eu até respondi no Face a uma indagação assim. Quando eu disse, na minha opinião, a gente vive em mudança. O problema é que a gente vê como um todo, globalmente a humanidade vai mudar, mas a humanidade muda também individualmente. Você mudou? O que é que muda em sua vida? Será que a gente está só esperando que tudo acabe para que a gente continue com os mesmos erros como era antes? Ou a gente está aproveitando desse tempo de reflexão, desse tempo em que a gente sai? Será que a gente está subindo ao monte, falando com Deus? Será que a gente está vendo Deus numa brisa leve, singela? Será que a gente vê Deus quando a gente olha o sofrimento do outro? Ou será que a gente está dizendo assim: eu não aguento isso não, eu tenho que fugir, senão eu enlouqueço? Não é a gente ficar vidrado na televisão, ouvindo notícias, mas é a gente, ao saber, será que a gente reza por essas famílias? Eu estou me estendendo porque é necessário. Será que a gente reza pelos outros? Ontem eu vi um ato se repetir, achei triste, mas belo. Belo no sentido de que é necessário que a gente seja chamado a atenção. Aquelas cruzes todas, e dessa vez com as bolas, né? Aquelas bolas balançavam assim, e no final eles soltaram os balões, 1000 balões, simbolizando as 100 mil vidas que se foram. Para dizer a gente, não tem nada a ver com política, com nada aquilo. É para dizer a gente que a gente, como ser humano, a gente não pode viver na indiferença. Tem pessoas morrendo de fome, tem pessoas morrendo de câncer. Em nossa comunidade tem uma casa ali, né? Eu, como padre, nunca entrei naquela casa. Eu tenho que me organizar e ver nessa pandemia, é algo que isso já me disse nessa pandemia. Eu tenho que ir mais ao encontro dos outros. Todos nós temos que aproveitar desse tempo que Deus está nos dando, para a gente sair disso mudado. Nós somos responsáveis pelas coisas que estão ao nosso redor, ou a gente cuida somente da nossa casa? É preciso cuidar. Às vezes a gente não cuida nem da nossa casa. Dentro de casa, a gente cuida, às vezes, quer cuidar do de fora, mas dentro de casa, que é a brisa leve, a gente não vê, não olha. Como é que você está tratando sua esposa? Como é que está tratando seu marido? Como é que você está cuidando dos seus filhos? Você está se importando com eles? Hoje é dia dos pais e hoje celebramos no mês vocacional a família. Será que a família está se cuidando? Será que os pais olham para os filhos? Será que os filhos estão olhando para os seus pais, respeitando, dando o devido valor? O que é que a gente não aproveita? Tantas pessoas que vivem só, e tem tantas pessoas que têm pai e mãe e não valorizam, têm filhos e não valorizam. As coisas pequenas da vida, que são pequenas entre aspas, mas são grandes para Deus. E é quando a gente amplia essa situação para a minha igreja, será que eu me importo com a fé? Será que eu me importo com o povo? Será que eu me sinto filho de Deus? Filho de Deus não é só eu e Deus. Filho de Deus somos a família inteira, os irmãos e irmãs. Então, que a gente nesse tempo, Deus nos dê a graça de que, após ser alimentado como a multidão foi, após ter tido
sinais da presença de Deus conosco, que a gente possa escutá-lo na suavidade do grande amor que Ele nos tem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.